E aí, primeiro ano, como é que tá? Tudo tranquilo? Espero que sim, tá? Vamos lá, galera. Hoje nós vamos continuar nosso assunto falando sobre trabalho, né? O capítulo hoje é outros olhares sobre o trabalho, né? Vai pegar agora, no capítulo anterior, nós falamos sobre a história do trabalho, né? A evolução da ideia de trabalho, a importância do trabalho, tanto quanto questão econômica, quanto questão social, questão cultural, beleza? E hoje nós vamos dar prosseguimento, digamos assim, aos desdobramentos, né, que a necessidade, a exigência, a importância do trabalho teve na sociedade. Então, nós vamos começar falando um pouco sobre a visão que se tinha do trabalho, né? Vamos entrar na questão do Karl Marx, socialismo e comunismo, né? A mão de obra, a exploração do capitalista, do burguês do burguês com o proletariado, que eram os trabalhadores, né? Vamos falar um pouco sobre alguns autores do capitalismo, Durkheim, as ideias de Durkheim implantadas no capitalismo, Max Weber, né, que desses três foi o que mais, digamos assim, incentiva, o que mais se adapta à questão do capitalismo, e no final do capítulo falando sobre o Keynes, né, sobre o keynesianismo, que é a ideia do governo ajudar a fomentar a economia, facilitando o desenvolvimento da economia, entendendo Keynes como economia como um vetor importante do crescimento da sociedade. Beleza? Então vamos lá. O Titio vai abrir o slide aqui para ficar tudo mais prático para vocês, tá bom? Então beleza. Vamos lá. Outros olhares sobre o trabalho. A partir do século XVII, os avanços tecnológicos na Inglaterra permitiram a mecanização da produção, a Revolução Industrial, de manufatura para a produção em etapas de maior escala. Então, diante daquilo que nós já estudamos no capítulo passado, você vai fazer só um apanhado rápido sobre o que foi a Revolução Industrial. Lembre-se que a Revolução Industrial, além de ter sido uma revolução econômica, digamos assim, ela também teve um viés muito importante na questão social, na organização da sociedade, certo? Se a gente pegar a ideia do Karl Marx de que a organização da sociedade se assemelha à organização do trabalho, né? Você vai entender a importância que se tem, a importância que se dá ao trabalho, à organização do trabalho, ao papel da Revolução Industrial. Beleza? Então, indo direto ao ponto, né? Na sequência, ele já fala assim, nova divisão social e econômica de setor, em setor primário e secundário. Tira-se a produção manufaturada, passa-se a ter a produção mecanizada, certo? E aí vai se desenvolvendo, a gente sabe como isso aconteceu, né? Então, vai se desenvolvendo e cria-se os dois setores. Mais à frente, né, um tempo depois, vai criar o terceiro setor, que é o setor de serviços, né, que nós já vimos também em outra oportunidade. Mas, nesse primeiro momento, cria esses dois setores, o de extração, né, o de extrativismo, de extrair da natureza a matéria-prima, né, ou a agricultura, no caso, especificamente, né, e o setor secundário, que é a industrialização, é a transformação da matéria-prima em mercadoria, certo? E depois essa mercadoria é vendida, é repassada, no caso, depois para as empresas ou para o próprio consumidor, certo? Para os serviços e para o próprio consumidor, setor terciário, desculpa. Certo? E a partir daí, começa-se a ter uma necessidade de organizar mais esse processo, né? E aí surge, aí nós já estamos indo na visão do Karl Marx, né? Na explicação, seguindo a visão do Karl Marx, surge o salário. O que é o salário? O salário é o valor que você recebe, no caso, o trabalhador recebe por aquilo que ele produz. Ou é o valor que você paga, no caso do empregador, para alguém produzir. O que eu vendo? Minha capacidade física, eu como trabalhador, minha capacidade física e intelectual, certo? A empresa, o empregador, ele me dá a estrutura, né? Os meios de produção, né? E eu dou a força de produção, né? A minha parte, a minha contribuição é a força de produção, ou seja, a minha capacidade física e intelectual. E aí a gente faz uma relação de produção. O que é essa relação de produção? É o acordo entre trabalhador e empregador,
certo? Então, por exemplo, eu faço um acordo com o Ricardo vai me pagar X para me dar 4 aulas de sociologia do primeiro ano por semana. Desculpa, por mês. O valor é X. Eu falei, não, Ricardo, tá pouco, eu quero X,5, 2X. E eu falei assim, não consigo pagar, chegamos a um acordo de X,5, um X,5. Pronto. Isso é relação de produção, ou seja, eu acordei com o Ricardo, eu confirmei com ele, no caso do meu empregador, de que eu vou ministrar essas 4 aulas por mês e ele vai me pagar tanto. Se eu não fizer, eu não recebo. Se eu fizer, eu recebo. Essa é a relação de produção. É o acordo que existe entre trabalhador e empregador pela troca de mão de obra por salário. Minha produção por salário. Beleza? Essa é a ideia. Tá? E aí, a partir desse momento, a gente vai começar a discutir alguns conceitos do Karl Marx. Aí eu vou ser bem direto para a aula não se estender muito, é um capítulo um pouco longo. Né? Então, já vai o primeiro conceito é o de alienação do trabalhador. O que significa ter alienação? O que significa a alienação do trabalhador? O trabalhador, a partir do momento que ele entra na linha de produção, digamos assim, no ritmo de produção, segundo Karl Marx, ele perde o valor, a noção do valor do seu trabalho. Por quê? Porque ele fica fazendo apenas uma parte daquele serviço, né? daquela produção. Ele vende isso, certo? Então, quando que o trabalhador fica alienado? Quando ele perde o real valor do seu papel, da sua importância, do seu serviço. Então, por exemplo, se você pergunta um marceneiro, né? Ele faz a cadeira ali sozinho, né? Produz a cadeira, você pergunta quanto é essa cadeira? Ele fala, ela custa R$100. Você, poxa, tá caro, por que custa tão caro? Ele vai se explicar. Ou pelo menos deveria, né? Saber te explicar. Porque ele gastou tanto com madeira, com ferro, com isso, com aquilo. Mão de obra, tá, por isso que custa. Você entende. Agora, um trabalhador que trabalha, né? Isso é a explicação do Karl Marx. Um trabalhador que trabalha numa linha de produção, por exemplo, a parte dele, por exemplo, é só pintar as cadeiras. Se você pergunta, cara, onde você trabalha? Eu trabalho na empresa de fazer cadeira. Poxa, eu fui olhar esses dias, uma cadeira ela custa R$100. Por que é tão caro assim? Muito provavelmente ele não vai saber te dizer. Cara, meu trabalho, não sei, deve ser o preço lá, alguma coisa, mas por quê, cara? Não, meu trabalho lá é fazer isso. E o cara faz aquilo. A vantagem é que ele faz aquilo muitas vezes e você fica especialista naquilo. Né? Você faz aquilo constantemente, você fica muito bom naquilo. Mas, ao mesmo tempo, você fica alienado. Essa é o que o Karl Marx chama de alienação. Tá? Alienação do trabalhador, quando o indivíduo perde a noção do seu real valor, do valor real do seu trabalho, porque ele fica diluído, né, no trabalho total. Beleza? Quando o trabalhador fica alienado, né, ele perde também o seu valor, ele deixa de entender o seu valor como peça fundamental no trabalho. Essa é a explicação do Karl Marx, resumida, claro. Né? Então, ele diz que o trabalho no sistema capitalista gera alienação do trabalhador. Esse trabalhador perde a noção do seu real valor, da sua real importância e do valor do fruto do seu trabalho. Beleza? Ele vende isso pelo salário. Tá? E aí, dentro desse conceito de alienação, vem mais um, né, na verdade. Reificação ou coisificação. O que significa isso? Né? Para o Karl Marx, explicando na visão do Karl Marx, o trabalhador, quando envolvido nesse processo, ele deixa de ser, digamos assim, um ser humano e passa a ser uma ferramenta. Ele passa a ser mais uma ferramenta. Ou seja, aquele princípio, se a gente pegar o princípio do capitalismo, ninguém é indispensável. É justamente isso. Ou seja, você tira alguém do trabalho, que ele não está dando conta por algum motivo, e coloca outro. Ou seja, o processo é maior do que a ferramenta, digamos assim, do que a engrenagem. Né? Então, a ideia de codificação é que você passa a ser uma mera ferramenta. Por isso a ideia da alienação. O indivíduo ele não sabe mais quanto custa aquela cadeira, por quê? Porque ele não faz mais parte do processo. Ele faz apenas parte, ele não faz o processo por inteiro. Ele faz parte apenas do processo. Então, é uma parte do processo produtivo, que pode ser dispensado. O cara não está dando conta, tira e vamos colocar outro. Certo? É lógico que se envolve uma série de fatores, mas é só para a gente ser bem prático, para não perder muito tempo. Beleza? Tranquilo? Vamos lá. E aí,
nessa parte do capítulo da apostila, do capítulo da apostila, ele vai falar sobre o socialismo e o anarquismo. Vou falar bem mais do socialismo e um pouco do anarquismo, certo? O que a gente tem que entender? Existe aí, ó, vocês estão vendo aí no slide, socialismo científico e socialismo, o materialismo histórico e materialismo dialético, certo? Esse materialismo histórico, né, é a união do materialismo histórico, né? Não, está errado. Esse materialismo histórico é o científico, digamos assim. É a exploração, é o real, certo? É a ideia de que o trabalhador é explorado. De que quanto mais você trabalha, mais você produz, mais o burguês, no caso o patrão, é o empregador, ele vai ganhar, certo? Diferente do materialismo dialético. No materialismo dialético, trata muito mais da questão da organização da sociedade. Ó, os seres humanos da cultura e sociedade criam um mundo ao mesmo tempo que são modelados por ele. Aquilo que eu falei lá no início, certo? O indivíduo cria, né? As pessoas criam, digamos assim, a sociedade, aceita a sociedade, e o comportamento delas, né? A postura dela vai sendo modelada por aquilo que ele criou. É como se eu fosse, não, eu sou controlado, nós somos controlados pela sociedade, por algo que nós criamos, que nós aceitamos, certo? Então, isso é importante. Outra coisa que é importante, né, é entender assim, que a ideia do socialismo do Karl Marx, ela pregava uma série de coisas que daqui a pouco eu explico para vocês. Mas em nenhum lugar do mundo em que ela foi dita, né, empregada, ela realmente foi empregada como Karl Marx pretendia. Eu sempre digo, né, nas minhas aulas, que a ideia do Karl Marx, né, a ideia do Engels, do Marx, do Engels, né, era uma ideia excelente. Pregava a igualdade, a sociedade sem desequilíbrio, né? Só que ele esqueceu de um pequeno detalhe, cara, que tem gente pelo meio. E se tem gente pelo meio, a chance de dar errado é muito grande. Certo? É quase certeza que vai dar errado. Tá? Então, onde foi, aí mais à frente vai falar sobre dois exemplos, no caso, Rússia e Alemanha, União Soviética e Alemanha, vocês vão entender exatamente isso, que onde foi aplicado não foi do jeito que o Karl Marx defendia. Também porque entra nesse princípio aí do socialismo utópico, certo? Socialismo utópico, que seria o quê? A ideia de uma sociedade igualitária, a ideia de uma sociedade equilibrada, uma ideia da sociedade sem desigualdade. Por que é utópico? Porque é algo praticamente irrealizável, digamos assim, certo? Impensável, certo? Você não consegue, nós imagina uma sociedade totalmente igualitária. É muito pouco provável que isso aconteça, quase impossível, por isso que o utópico. Certo? Então, esse socialismo que o Karl Marx defendia, né, ele não conseguiu chegar àquilo que ele realmente desejava, aquilo que ele imaginava. Por quê? Porque é utópico. Porque parte do princípio das pessoas abrirem mão de tudo que elas, digamos assim, estão habituadas a tudo e mudar totalmente, principalmente a questão pessoal de cada um, os interesses de cada um. Certo? Desculpa. E aí, ele traz os princípios do socialismo científico, né? Que é o que realmente foi colocado em prática, ou foi tentado colocar em prática. Né? E aí, ele traz primeiro a ideia do materialismo histórico, e aí é importante que vocês entendam que a ideia de quê? De que a sociedade se organiza de acordo com a organização da sociedade está ligada à organização do trabalho. Certo? Em todas as épocas, a sociedade se organizou levando em consideração a organização do trabalho. A carga, a função, a hierarquia do trabalho, ela afeta diretamente a organização da sociedade, a estratificação da sociedade. Certo? E aí ele traz o materialismo histórico, a mais-valia que é o tempo de trabalho, é aquele trabalho a mais, para o Karl Marx, se o indivíduo trabalhasse 6 horas por dia, o que ele produzisse seria suficiente para ele pagar as despesas do seu salário e dar lucro para a empresa, certo? Dar o lucro para o empregador. Só que hoje, por exemplo, a carga horária é de 8 horas. Essas 2 horas a mais, o Karl Marx chama de mais-valia. Ou seja,
Você trabalha 2 horas a mais, mas o que você produz não é repassado para você. Você não recebe por aquilo. Você trabalha de graça, digamos assim. Você trabalha única e exclusivamente para o lucro a mais, né, do empregador. Esse lucro não é repassado para você. Isso é o que ele chama de mais-valia, certo? A ideia da luta de classe, né, é o princípio de que toda a sociedade é baseada na luta de classe, ou seja, todos os conflitos da sociedade se dão por conta do desequilíbrio entre as classes sociais, entre pobres e ricos, digamos assim. No caso, especificamente, Karl Marx, ele usa burguês, que são os donos do meio de produção, os empregadores, e o proletariado, que são os donos da força de produção, os trabalhadores, os empregados. Beleza? Tranquilos? E aí, ó, Karl Marx, a Revolução Socialista visa libertar os trabalhadores do laço de dominação da classe burguesa. Importante que vocês entendam. Toda a ideia do Karl Marx, né, parte desse princípio, da exploração, tá, do trabalhador pelo burguês, do proletariado pelo burguês. Tudo que o Karl Marx determina é baseado nisso, é reconhecendo, né, justificando essa desigualdade, esse desequilíbrio, essa exploração entre burgueses, dono do meio de produção, e proletariado, dono da força de produção. Beleza? Tranquilos? O socialismo pretende que os meios de produção sejam de propriedade coletiva e não mais de apenas uma classe. Esse é o outro princípio do socialismo, né? Isso talvez seja um dos que mais é discutido, né? Discutível. Qual que era a ideia? Não existisse a propriedade privada, certo? Tudo passaria a ser coletivo, ou seja, seria do Estado, o Estado, as pessoas cuidariam, produziriam, né? O Estado administraria, pegaria uma parte daquilo, desenvolvia a sociedade, desenvolvia os projetos da sociedade, sociais, e outra parte era destinada a cada pessoa. Era como se fosse uma sociedade, certo? Uma sociedade de uma empresa, né? Tem um valor que fica para a empresa e outro valor que era dividido. Essa era a ideia. Mas aí parte da ideia de não existir mais propriedade privada. Então, tu imagina hoje, é como se alguém chegasse para mim, né, ou para o Ricardo, e dissesse, ó, o Dom Bosco não é mais de vocês, né, não é mais seu, o Dom Bosco agora é do Estado, e você vai trabalhar para nós, e o valor que você arrecadar, o valor que for conseguido, vai ser passado para o governo, e uma parte vai ficar para você, e a outra nós vamos dividir por todos. Certo? Então, era mais ou menos isso. Então, mais um que reforça a questão do utópico do socialismo do Karl Marx, né? Da ideia do socialismo do Karl Marx. E aí, vai chegar no ponto que ele chama de ditadura do proletariado. Essa libertação. No slide anterior, estava lá a libertação do trabalhador. É a ditadura do proletariado. Certo? Ou seja, ia chegar um momento em que o capitalismo não conseguiria se manter, né? Os trabalhadores sairiam da situação de alienação e passariam a ser, digamos, como é que eu vou dizer? Iam ser os representantes, né, do Estado, certo? Esses trabalhadores entenderiam a importância deles e haveria uma revolução. E Karl Marx até fala que, se necessário fosse, que peguem em armas. Seria uma guerra para que isso acontecesse. Por quê? Porque ele dizia que algumas pessoas iriam insistir em manter o capitalismo quando ele não tivesse mais condição de existir, e outras pessoas não conseguiriam entender que iam ter que fazer concessões para isso. E aí chegaria nesse ponto, né? O socialismo é a preparação para o comunismo, certo? Então, o que seria o comunismo? Seria o final do socialismo. Então, nós, por exemplo, se fosse hoje, nós estamos no capitalismo, toda essa transformação que nós falamos agora há pouco, né, discutimos agora há pouco, ela teria que ser feita, teria que acontecer. Quando ela acontecesse, quando a sociedade conseguisse superar todas essas dificuldades, chegasse no ponto ideal, aí sim se instauraria o comunismo. Seria a ideia de comunismo, de compartilhamento, de comunidade. Essa era a ideia do Karl Marx. Beleza? Tranquilo? E ele fala, o que é o comunismo? Sem divisão de classe social, ou seja, não existia mais a luta de classe, consequentemente, não existiria mais problemas, na visão dele. Certo? A produção não visava o lucro, a ideia era de que a
produção fosse para a divisão, né, para o desenvolvimento do país, do Estado, digamos assim, mas não era o objetivo o lucro. Fim das guerras e conflitos, como eu falei agora há pouco, né, seria o fim da luta de classe, porque as classes seriam equilibradas, se não igualitárias, mas muito próximas, e o que, segundo ele, causa a luta de classe é esse desequilíbrio de uma classe ter muito mais prestígio, ganhar muito mais, e outra ter pouco prestígio, ganhar muito menos, e o trabalho que ela faz é tão importante quanto o outro, certo? Aniquilação do Estado, como conhecemos hoje, né? A ideia de que o Estado, representado, no caso do Brasil, por um presidente, deputado, alguma coisa assim, as decisões seriam tomadas por assembleias, associações, ou seja, não teria necessidade do Estado como nós conhecemos hoje, Estado autoritário, mas, né, as pessoas participariam ativamente, através de associações, né, de organizações, e essas associações fariam assembleias, e essas assembleias tomariam a decisão daquilo que realmente deveria ser feito, entendendo ser a vontade, né, da maioria, entendendo assim. Beleza? Então, essa é a ideia do Karl Marx, do socialismo e comunismo. Beleza? Isso é importante que vocês entendam, porque às vezes as pessoas confundem socialismo e comunismo como sendo a mesma coisa. Não são coisas distintas. O socialismo é a preparação para o comunismo. O comunismo é o fim do socialismo. Beleza? Tranquilos? E aí, assim, agora eu vou falar um pouco sobre o anarquismo. Quando ele fala, ó, nesse slide anterior, ele fala aqui, ó, a aniquilação do Estado como conhecemos hoje, certo? Não é que não existiria o Estado, ele mudaria, seria diferente. No anarquismo, a ideia é justamente essa, o fim do Estado, o Estado opressor, certo? O Estado que determina o que você pode ou não fazer e te pune a partir disso. Qual é a ideia? Né? Então, para o anarquismo, a defesa do anarquismo era o quê? E que nós, enquanto seres racionais, sociais, racionais, né, nós teríamos consciência, através do processo de socialização, do que é certo e do que é errado. Se eu sei que algo é certo ou algo é errado, eu não preciso do Estado, né, de opressão, de leis para me punir, leis para me limitar. Eu, na minha consciência, já teria, né, enquanto na racionalidade, consciência e racionalidade, já teria condição de discernir entre o certo e o errado e faria o certo. Não deveria ter, não acredita na necessidade de existir um governo, digamos assim, de punição, um Estado de punição, formas de punição pelo Estado. O Estado, né, não teria esse papel, não teria necessidade. Anarquismo defende formas de organização não coercitivas, né, cooperação voluntária, parte do princípio de todo mundo entender que se é bom para mim vai ser bom para o outro, sendo bom para o outro é bom para o outro, ou seja, todo mundo faz o certo, seria bom para todo mundo, mas as pessoas fariam isso por consciência, né, por certeza de que seria o correto. Autodisciplina e direção coletiva das empresas e organizações, ou seja, muda totalmente a ideia do que nós temos hoje. Em alguns pontos, né, talvez seja muito mais polêmico, mas eu acredito que o ponto mais polêmico é a necessidade da não existência de organizações coercitivas, de punições, né, de regras, digamos assim, que delimitam, né, e punem os comportamentos que fogem a ela. Beleza? E aí fala um pouco do socialismo real, que é aquilo que eu falei para vocês lá no início, né? A aplicação real das ideias de Marx não trouxe melhoras, até mesmo porque eles não conseguiram aplicar do jeito que ele, Karl Marx, imaginava e defendia. Pelo contrário, onde foi implantado, não houve libertação dos trabalhadores da opressão. E aí o exemplo que a gente tem em Rússia, China, Cuba, Coreia do Norte, esses exemplos os mais recentes, né? É importante que a gente entenda isso, né? O socialismo real é diferente do socialismo científico e é diferente do socialismo utópico, certo? O utópico era a ideia da sociedade igualitária, não deu certo. O socialismo científico é a implantação, a execução desse socialismo. E o socialismo real foi o que realmente foi feito. E aí a gente vai pegar dois exemplos aqui
né, que é a Rússia e a Alemanha, né, eu coloquei aqui, a Rússia e a Alemanha, né, que vão mostrar exatamente o contrário. Tudo que era defendido pelo socialismo, quando chegaram ao poder, fizeram totalmente o contrário. E muitos afirmam que o sucesso do capitalismo, né, a valorização do capitalismo, se deve muito também aos fracassos retumbantes, gigantescos do socialismo. Beleza? Então, aqui o primeiro, a experiência socialista. A primeira ideia, o primeiro exemplo é na Rússia, né? 1917, a Revolução Russa, né? A implantação, a aplicação do marxismo, né? Pelo Partido Bolchevique, né? Que era o Partido Social Democrático Russa, ou seja, assume o poder, depois de já ter tentado outras vezes, mas dessa vez deu certo. A Revolução Russa aconteceu, a data especificamente, o momento, de forma assim, muito tranquila, de passagem, não o processo, né? O evento, assim, a culminância do evento, sim, não foi, né? Não existiu grandes conflitos, né? E aí era encabeçada por três importantes elementos, né? Desse processo, que era o Lenin, o Trotsky e Stalin, certo? O Lenin era o líder da Revolução Russa, era o cara mais ideológico, era o cara que tinha a visão mais próxima, que acreditava na questão importante, na questão correta do socialismo, na implantação correta do comunismo, do marxismo, do socialismo para depois do comunismo. Era ele o cara mais ideológico, certo? E aí acaba morrendo, né? Logo, com pouco tempo da instauração da União Soviética, acaba morrendo e assumem, né, o poder os outros dois, que tinham esse viés militar, né? E aí não precisa nem apresentações, né, especificamente, mais ainda do Stalin, certo? Então, há suspeitas, né, de que o regime do Stalin, né, ele foi muito mais, matou muito mais pessoas do que o nazismo na Alemanha, o Hitler, né? E assim, é uma conta mais cara, por quê? Porque Hitler, o foco principal dele eram os estrangeiros, digamos assim, né? O Stalin não. O foco dele eram os dissidentes. Ou seja, ele matou muito mais do seu próprio povo, do povo soviético, do povo russo. Certo? Então, aquela ideia que era defendida de igualdade, de direitos, de liberdades culturais, sociais, tudo foi errado. Deu tudo ao contrário. A primeira ideia botada foi a do totalitarismo, ou seja, o regime totalitário, regime direcionado, um regime que não aceitava dissidentes. E esses dissidentes eram combatidos com opressão violentas. Está aí no slide, está exemplo aí, a Gulag. O que era a Gulag? Eram os campos de concentração. Sibéria, por exemplo, talvez a mais importante. Né? As pessoas, os dissidentes políticos, sociais, eles eram mandados para lá. Certo? A ideia do Estado socialista, ela foi por água abaixo, se tornou um estado de opressão, se tornou uma ditadura, certo? A questão da política, deixou de existir a possibilidade de um debate político e passou a ter um partido único, certo? Passou a ter um partido único, sobre a pena dos dissidentes, como eu já disse, serem punidos ferozmente e assim, com muita violência, né? A imprensa foi censurada, certo? Passou a ter uma imprensa única, ou seja, só passava aquilo que eles queriam, só noticiava aquilo que eles queriam, só colocava em exposição para as pessoas aquilo que eles queriam. Então, eles controlavam a imprensa para passar uma imagem. E se vocês começarem a pensar em outras ditaduras, vocês vão entender exatamente o que isso significa, né? E eleições controladas, ou seja, tudo era determinado por eles. Era um regime extremamente opressor, né? E acaba que talvez seja o maior peso contra, né, o socialismo,
o comunismo, esse exemplo da União Soviética, certo? E aí, nesse meio, teve a Guerra Fria, já no final, se encaminhando para o final já do regime soviético, né? E aí, em 1991, com a perestroika, a abertura, né? O fim, né? A revolução, digamos assim, a transformação da União Soviética, cai a União Soviética, né? Se divide em vários países. Hoje, nos dias de hoje, ainda existem conflitos civis, né, no território soviético. Então, hoje, se transformaram em vários países, né, alguns já bem estabelecidos, outros ainda em processo de transformação e outros ainda lutando para conseguir se estabelecer, mas foi um golpe duro, né? A Guerra Fria, justamente aquele momento lá, o final foi um golpe duro para as ideias, para experiências socialistas. Beleza? A outra, né, é na Alemanha, né? Então você imagina assim, a Alemanha foi dividida em duas, a partir de Berlim. Do lado esquerdo, a Alemanha oriental, socialista, do lado direito, a Alemanha ocidental, capitalista. E durante muito tempo, durante algum tempo, na verdade, essa divisão ela foi, digamos, virtual, certo? Uma divisão virtual da questão econômica, principalmente, na visão econômica. Berlim Ocidental e Berlim Oriental, certo? E aí veio a ideia, a brilhante ideia, né? Incrível, do muro. Qual foi o motivo do muro? A partir do momento que as duas estavam estabelecidas, né? Existia uma competição, digamos assim, né? Econômica entre elas. O lado socialista não se desenvolveu, não teve uma pujança econômica como se imaginava. Por quê? Mais uma vez, as ideias que eram defendidas no princípio do socialismo, do Karl Marx, elas não conseguiram ser colocadas em prática. Por quê? Porque as pessoas não conseguiam. As pessoas não se desapegavam, existia muita corrupção envolvida, né? Então, assim, não funcionou. Ao ponto de que, pela questão econômica, o lado capitalista se desenvolveu muito, só crescia. E o que acontecia? As pessoas começaram a querer mudar. As pessoas queriam mudar para o lado que estava progredindo economicamente. E aí a necessidade do muro, para impedir que essas pessoas migrassem para o lado capitalista, né? E garantissem, digamos assim, o mínimo necessário, garantisse que eles estariam lá desenvolvendo, né, o lado socialista, certo? Mas acabou que em 1989, né, o capitalismo já enfraquecido também muito pela imagem, né, da União Soviética, da Guerra Fria, o mundo já mudando totalmente a perspectiva, né, com relação a essa batalha socialista e capitalista, né? E aí o declínio, em 1989, cai o Muro de Berlim e decreta ali o fim da Alemanha socialista. Beleza? Tranquilos? Estamos caminhando para o final já, tá, galera? E aí alguns pensadores do capitalismo, tá? Especificamente ele vai trazer Karl Marx, Karl Marx já falamos, vai trazer Durkheim agora com a questão da solidariedade, né? A importância de entender o que é esse processo, esse termo da solidariedade que ele coloca, né? E Max Weber, a ética protestante do espírito capitalista, né? A relação do capitalismo com o desenvolvimento da sociedade, né? E o princípio religioso, e o Keynes, né? O keynesianismo, com a ideia do Estado ajudar o desenvolvimento econômico, quando isso for necessário. Beleza? Importante que vocês entendam. Para o Durkheim, entra aquele princípio lá que nós falamos mais cedo. Nós formamos a sociedade, as pessoas formam a sociedade, mas a sociedade tem poder sobre nós. Certo? Então, para o Durkheim, a sociedade é mais importante do que o indivíduo. O indivíduo tem que se adaptar às mudanças que a sociedade naturalmente vai impor. A sociedade não vai parar porque um grupo de pessoas não aceita. A sociedade ela tem vida própria, é um organismo vivo, tá? Segundo o Durkheim. E essa vida própria faz com que ela se desenvolva constantemente. E a sociedade tem esse poder sobre o indivíduo. Beleza? A sociedade mantém sua coesão social, né, sua união, sua junção,
pautada no acordo entre os indivíduos, a solidariedade. O que é essa solidariedade? É um entendimento de que os indivíduos se solidarizam, entendem com os outros, certo? O que mantém a sociedade unida é eu entender que existem leis e essas leis são para mim e são para os outros. A maioria das pessoas, absurdamente a maioria, entende isso e cumpre isso. Existem os que não cumprem, e aí é uma outra discussão, certo? E aí o Durkheim dá isso o nome de solidariedade. Você se solidarizar, você se usar um pouco da empatia, se colocar no lugar do outro, apesar que às vezes a gente não entende, não percebe isso, não é uma percepção muito clara, mas é assim que funciona, entendendo, né, que as pessoas se solidarizam. Então eu chego num lugar, tem uma fila, eu vou ficar naquela fila, porque todo mundo tem que ficar naquela fila. Ah, mas já tinha pessoa na fila, podia passar direto? Podia, provavelmente não seria atendido, porque eu seria mandado ir para lá de novo, mas a ideia de você chegar num lugar, ter uma fila, você ficar naquela fila, demonstra, né, o que ele quer dizer, a sua solidariedade, a sua aceitação àquela condição de que outros já estavam ali antes de você e teriam que passar pelo mesmo processo. Você teria que passar pelo mesmo processo. E quem chegar depois de você também vai passar. E isso é o que ele chama da solidariedade, certo? E ele dá dois exemplos, solidariedade mecânica e solidariedade orgânica, certo? A solidariedade mecânica é aquela que mantém um grupo coeso baseado na semelhança, né? Geralmente, nas sociedades mais primitivas ou nas sociedades menos desenvolvidas, isso é mais comum. Então, você imagina assim, um povoado qualquer, as pessoas têm um estilo de vida muito semelhante, muito parecido. E aquilo faz com que a comunidade fique mais coesa, aquele grupo fique mais coeso. Por quê? Porque eles conseguem se enxergar no outro, né? Na solidariedade orgânica, e aí vem de organização, né, supõe que os indivíduos definam entre si. Ou seja, na solidariedade orgânica, que é a das grandes cidades, dos grandes centros capitalistas, o que prevalece? A individualidade. Ou seja, eu necessito de outras pessoas que fazem coisas, que vendem coisas, que produzem coisas que eu não sei fazer, ou que eu não posso fazer, certo? O fato de cada um ter a sua individualidade faz com que todas as partes componham a sociedade. E como eu tenho coisas que eu não sei fazer, que eu não tenho como fazer, e existem outras pessoas que fazem isso, isso gera uma interdependência, né? Uma solidariedade orgânica, ou seja, eu me solidarizo com aquela pessoa porque ele faz aquilo que eu não sei fazer, aquilo que eu não posso fazer. Entenderam? Foi bem mais rápido assim, para ser mais prático, tá bom? Qualquer coisa, vocês podem contar comigo e me perguntar. Beleza? O Mark Weber, né, a ética protestante e o espírito capitalista, vai trazer exatamente o princípio da religião, né? A religião molda a sociedade, ou seja, o protestantismo, né, ele foi desenvolvido ao mesmo tempo que o capitalismo se desenvolveu. Então, você tinha lá a igreja, né, na Idade Média, por exemplo, a igreja que era detentora de todo o poder, do maior poder, né, e determinava, entre outras coisas, que não era permitido ter lucro, era pecado, chamava de usura, né? O protestantismo, né, Martinho Lutero, João Calvino, né, ele surge justamente dessa ideia de quê? De que a igreja, né, a venda de indulgências, outras coisas lá, a igreja católica, ela não conseguia entender isso, ela não aceitava isso. E o capitalismo se desenvolvendo, certo? A partir do momento que os protestantes, né, a igreja protestante, conseguiu juntar duas coisas, partiu da ideia de que ganhar dinheiro, de ter disciplina econômica, ganhar dinheiro, ter lucro, não era um pecado, era uma determinação de Deus, era uma escolha de Deus. Deus escolhia que aquele indivíduo ia prosperar, né? Ele junta os dois mundos, a ideia do capitalismo e a ideia da igreja. Ou seja, o princípio do protestantismo foi muito importante para o desenvolvimento do capitalismo na Europa, principalmente nos Estados Unidos, certo? O papel da religião protestante na contribuição ao desenvolvimento do capitalismo, né, acabei de falar, né, baseado nos pilares da disciplina, austeridade, dever e dedicação ao trabalho, eram fatores levados ao sucesso. Ou seja, se você seguisse aquelas determinações, se você não se distraísse, se você
não fugisse daquelas determinações religiosas, do comportamento religioso, da disciplina, da austeridade, da regra, você fatalmente prosperaria. Por quê? Porque Deus permitia que você fizesse isso desde que você cumprisse aquilo que era esperado. O sucesso era uma bênção divina e por isso o lucro era uma realização da vida. É essa frase especificamente que bate de frente com o princípio da Igreja Católica, certo? E as teorias de Keynes, né, a partir da crise nos Estados Unidos em 1930, desequilibra tudo, vocês já devem provavelmente ter estudado sobre isso, né, foi realmente as maiores crises econômicas da história da humanidade. Né? Na página sempre tem uma explicação, né, um textozinho que eu quero que vocês vejam sobre o keynesianismo, explicando, né, o keynesianismo, aí está digitado errado ali, né? Qual era a ideia do Keynes? Está aí, ó, o governo deve interferir e incentivar o desenvolvimento econômico em épocas de crise, ou seja, em momentos de dificuldade, o governo tem que intervir, certo? O governo tem que ajudar, tem que possibilitar que a economia se estabeleça, partindo da importância, do entendimento de que a economia é indispensável, certo? Talvez, assim, na visão do Keynes, seria até o mais importante da sociedade, porque a partir do momento que a economia entrava em crise, todo o resto da sociedade entraria em crise também, certo? Então, o Keynes defendia isso, que o Estado, que o governo, em momento de dificuldade, de crise, de desequilíbrio, o governo deveria agir. Né? Por exemplo, nós estamos passando um momento de pandemia. Então, para o Keynes, o governo, né, todos os governos, deveriam intervir no incentivo à economia, para não permitir que a economia caísse, se destruísse, quebrasse, como aconteceu em 1930. Certo? E aí tem um exemplo aí, funcionamento na prática do keynesianismo, né? O governo fornece recursos com juros baixos e incentivos fiscais. Isso já aconteceu aqui no Brasil algumas vezes, né? Isso é sabido. Né? Acumulação flexível, parte do princípio do toyotismo, ou seja, produzir de acordo com a demanda, para não ter desperdício, para não ter necessidade, né, de ter grandes estoques. Surgimento do setor terciário, né? A ideia dos serviços, né? Importante que até então a gente tinha falado do setor primário, extração, secundário, transformação, e agora o terciário, que são os serviços, certo? E a internacionalização da economia, que é o princípio da globalização econômica, certo? Fazer com que aquela economia ela se desenvolva e busque parceiros, busque investimentos em outros lugares, em outros países. Beleza, galera? Então foi isso, né? Ficou um pouquinho comprida essa aula, mas espero que tenha dado para vocês conseguirem entender tudo. Né? Se tiverem com alguma dúvida, me procurem lá, tá bom? Estou sempre à disposição. Obrigado aí, mais uma vez. Abraço. Fique com Deus.